As Havaianas entraram em um jogo perigoso e parece que saiu ganhando. Eu estava observando os números e eu vi que eles ganharam 300 novos mil seguidores, então no balanço foi positivo de 300 mil novos seguidores, porque eles podem ter perdido, mas no final eles estiveram com 300 mil a mais. E eles estiveram mais de 30 milhões menções nas redes sociais. Isso aí parece bastante positivo para uma campanha que todo mundo diz que deu errado. O que eu entendo é o seguinte, não era surpresa nenhuma que uma campanha de esquerda pudesse mudar o que é certo para o que eles querem, só porque eles querem. Então, começar com o pé esquerdo, eu acho um tiro no pé gigantesco, já que o brasileiro é supersticioso e começar com o pé direito é algo simbolicamente no mundo e no Brasil a gente acredita muito em superstição, que seria mais positivo começar com o pé direito. Mas, vindo de uma campanha e uma atriz como a Fernanda Torres, eu não vejo nenhuma surpresa no que aconteceu. Agora, o ponto interessante é, a gente precisa observar que eles conseguiram adquirir um novo público e eles perderam um público que eles já tinham. Eu não sei se faz sentido, mas eles deram 400 mil seguidores para Ipanema. Então, a gente depois tem que ver um balanço se esses seguidores que eles perderam eram compradores ou não. Os que foram para Ipanema são seguidores compradores ou não. Para mim, essa estratégia simula muito o que acontecia no passado, que eram sorteios, brindes, coisas do tipo, aonde as pessoas seguiam e deixavam de seguir para ganhar alguma coisa ou algo do tipo. Então eu não vejo como uma estratégia bem sucedida no sentido de marketing. Eu vejo que é mais um joguinho para poder dar um tchan na marca, para poder dar um boom ali na marca. E a marca precisa de uma balançada porque durante muitos anos ela tem um brand onde ela não se envolve, né? Ela tem uma presença de marca que ela não se envolve em polêmicas e ela é para todo mundo. Mas aí eu acredito que tudo dá uma estagnada. E para você poder ir para um novo patamar, você precisa fazer jogar né, dar uma sacudida no seu marketing. Agora, para mim isso é coisa de agência e assim, pensando em um time interno, em alguém que é dono da própria marca, eu duvido muito que alguém faria alguma campanha parecida e sempre essas coisas igual da Jaguar ou coisa parecida, vem de agência e assim, pessoas que elas não têm noção de como que se gasta dinheiro de marketing. Então, elas têm uma ideia maravilhosa, brilhante, que é um gosto pessoal, talvez, e aí elas vão lá e colocam essa grana para fazer o que tem que fazer, mas assim, elas não têm compromisso com o longo prazo, elas não têm compromisso com o ganho disso. Ela é mais uma questão de ego ou de gosto. Agora, contra resultados não há argumentos. O resultado, para mim, foi positivo no sentido que os números são bons, mas isso aí nem sempre vai ser o determinador de uma campanha boa, porque no longo prazo você pode ter problemas de reforçar. Porque, por exemplo, eu não confiaria em uma marca que ela bota na frente o gosto pessoal dela acima do que é certo. Então, por exemplo, eu compraria uma marca que ela não se importa em mudar o que é certo para poder cair numa modinha, para poder adquirir um público. E aí, eu vou te falar sobre o mercado brasileiro. Mercado brasileiro, o brasileiro, ele gosta de desconto, de coisa nova, de festa, de farra. Então, assim, não acredito que isso afete a Havaianas no Brasil por uma questão onde o brasileiro ele não tá nem aí para marca, ele não é apaixonado por marca. Então, se amanhã a Ipanema fazer uma campanha mais engraçada, mais divertida, fizer uma promoção, lançar um modelo mais descolado, eles vão para Ipanema. E daí, tipo, se a Havaianas faz também algo do tipo, eles vão para Havaianas. Eu vejo o mercado brasileiro assim, e se você olhar os números, os grandes perfis e tudo que está acontecendo, você vai captar essa ideia. O brasileiro ele gosta de desconto, de coisa nova, de facilidade, de modinha. Então, assim, é diferente de um mercado no mundo onde as pessoas gostam de marcas confiáveis e essa coisa toda. No fim das contas, acho que a Havaiana entendeu ali que isso não afetaria drasticamente o mercado dela, por ser um mercado que gosta de novidade. Então, acredito que a ideia foi pegar um ponto de lá, um ponto de cá. No final, eu pedi para a IA analisar as menções, se elas eram positivas ou negativas. E ficou em meio a meio. Então, assim, bem a cara do Brasil, porque hoje a gente sabe que está meio a meio, né? Entre direita e esquerda e coisas do tipo. Então, acaba que você tem, normalmente, novamente, 50% bom, 50% ruim. E só resta saber quais são os 50% que compra, né, para você poder continuar uma linha. Mas eu acredito que a Havaiana ela tá seguindo uma linha de que vale tudo pelo like, né? Então, não importa o que ela vai perder, o que ela vai ganhar, importa que ela precisa adquirir
todo o 100% do Brasil, mas uma hora ela perde um, outra hora ela ganha outro, e aí vice-versa. Se você for pensar bem, ah, uma marca que eu admiro muito, ela faz ao contrário e também ela é mundialmente conhecida como boa, que é a Toyota. Então, se você pegar hoje, a Toyota ela não tenta agradar ali um público diferente, é sempre o mesmo público, sempre o mesmo público. Vai chegar uma hora que isso pode ser ruim. Até hoje eu acredito que foi positivo, mas chega uma hora que ela vai precisar dar uma sacudida. Mas eu não vejo ela lançando uma modinha ou algo assim para poder adquirir o público de uma Honda, né? De um Honda Civic, por exemplo. Ela continua na linha dela, fazendo o que ela acha que é bom, e as pessoas que compram dela querem aquilo. Então, a gente tem que ver se a marca ela tem um tom mais de humor ou não. Como a Havaianas, eu acredito que tem um tom mais humorístico. É uma coisa mais divertida, é uma coisa mais praia, é uma coisa mais brother. Eu acredito que não afete. Não quer dizer que as pessoas conservadoras, né, independente da opinião política delas, elas continuem gostando da Havaianas, que é o que eu acho que a maioria das pessoas conservadoras não curtem marcas que fazem tudo pelo like. Porém, como no meu veredito final o Brasil ele não tem ninguém apaixonado por marca, ninguém gosta de marca. O que o pessoal gosta é de status, de coisa nova, de preço, desconto, e é isso, e está inserido num grupo. Então, se tratando de Brasil, a gente está surfando aí um mercado muito simples de dominar, principalmente se você tiver exposição, né? Ou seja, se você tiver dinheiro para tráfego, né? Seja ele na mídia, na TV, seja ele na internet, com influências ou o que for, se você tiver dinheiro para ter volume, a mostrar sua marca, o Brasil eu acredito que é um dos mercados mais fáceis que tem de você dominar. Se para você é complicado entender se essa campanha da Havaianas foi boa ou ruim, e eu vou te falar, o que você pensa não importa. O que importa é que você precisa entender a sua base. Então, se você tiver um CRM, por exemplo, você vai conseguir entender como que sua base se comporta, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, com certeza, se você tiver dados para analisar e entender se o seu público vai ser afetado ou não, você pode fazer qualquer campanha que mesmo que o burburinho seja negativo, você atingiu o seu público ideal ali, né? Você sabe qual é o seu cliente ideal e aí isso não muda nada pro teu negócio. Então, o que eu aconselho para você é que você tenha um canal ou vários canais de comunicação que você realmente entenda a comunicação do seu cliente e que isso esteja em uma base que eu chamo ali de CRM, que é o que a gente precisa hoje para poder gerenciar todos os nossos contatos, todos os nossos clientes e todas as nossas comunicações, seja ela por e-mail, WhatsApp, Instagram, não importa. Você precisa ter isso em um lugar para poder analisar esses dados e entender o que meu cliente, o que afeta meu cliente, entendeu? Porque na hora de você lançar uma campanha, é diferente. Você lançar uma pesquisa, por exemplo, se a Havaianas lança uma pesquisa, os clientes vão responder, mas eles não vão responder o que eles realmente sentem, ou o que eles realmente querem. Então, uma pesquisa, ela não sabe, um canal muito confiável de você modificar o seu produto ou modificar o seu marketing. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho você medir os resultados das suas campanhas. O que a Havaiana fez, na minha visão, não foi inteligente, mas serviu de aprendizado e pode ter tido resultados positivos. Por quê? Hoje elas têm dados para entender essa comunicação, qual o resultado que ela trouxe. No fim das contas, na minha visão e analisando os números, ela não teve impacto em vendas, na verdade, entendeu? As pessoas continuaram comprando, então só muda um pouco o lado, mas no final ela continuou tendo vendas como antes, não mudou nada, e ela hoje pode ter balançado ali e sido mostrada para quem não que não conhecesse a Havaianas, mas que não tinha nem despertado o desejo de ter uma. Hoje, até quem, no caso, não tinha desejo nenhum de ter uma Havaiana, começou a pensar, pô, deixa eu ver essa sandália aqui, né? Então, no fim das contas, eu acredito que eles têm hoje uma quantidade de dados muito maior do que se eles esperassem meses e meses e meses até a eleição, por exemplo, para decidir quais seriam as campanhas que eles vão lançar. 2026 é um ano que você precisa aproveitar e se antecipar. Então, eles fizeram isso, eles se anteciparam e eles já entendem mais ou menos agora como que está a polarização para eles, para o produto deles, para a marca deles, e agora eles podem lançar campanhas muito mais assertivas. Então, se você for inteligente, você vai entender isso como um experimento, né? E um experimento muito grande, e as marcas, elas têm, tá? Boa grana para poder queimar, para poder testar coisas. Então, se a pessoa tem ali hoje, a pessoa que eu digo é uma marca, né? Se ela tem hoje ali, sei lá, 100, vou dar um exemplo baixo, né? 100 mil reais para fazer marketing, 10 mil reais, eu acredito que ela coloque para perder, sabe? Então, assim, aquilo ali é para arriscar. No caso da Havaianas, é milhões, então com certeza eles investiram milhões ali.
E ali não tem nada a ver com um lado político, com isso ou com aquilo. Aquilo ali simplesmente é um experimento onde ele precisa entender como vai ser o ano de 2026 e com esses dados agora, eles sabem para que lado ir, com certeza. Se você quiser entender mais, é só você me procurar, que a gente conversa e bate um papo sobre o seu negócio. Mas o que eu tenho para te dizer não é só minha opinião, são os dados que a gente colheu aí. Bom, essa é a minha opinião sobre a campanha das Havaianas e se você gostou disso, eu posso ter uma opinião também sobre o seu negócio. Basta eu analisar também os dados dele e aí eu consigo te dar a minha opinião baseada nos seus dados para que o seu negócio consiga ter resultados positivos mesmo em situações onde você acredita que não foram, tá? Olhando os dados, a gente consegue trazer estratégias, consegue analisar e saber o que foi acertado e o que não foi, para a gente poder tomar a próxima decisão. Deixe o seu like, não esqueça de seguir, compartilha, faz essa coisa toda da internet e me agradeça depois.